Peraí. Tá ótimo. Boa noite. Estamos ao vivo. Nossa Senhora. Estava comentando com a Mari aqui, né, que a gente estamos ficando profissionais do Mais Dev. Temos um fundo agora, entendeu? Esse foi o primeiro fundo que deu para fazer hoje de tarde. A gente vai, né, melhoria contínua. Na próxima live, de repente, já tem um loginho, já vai ter alguma história, vai tendo, né, alguma brincadeira. Eu tava tirando sal com a Mari aqui, ó, tipo, já deixa o teu like nesse vídeo pra galera poder assistir depois e tal. Eu tô ficando youtuber completo, entendeu? O troço tá ficando bom aqui. Então, o projeto tá ganhando forma, né, e forma. Então, a gente tá entendendo bem, assim, o que a gente quer fazer com a história do Mais Dev e tal. E estamos tocando. Então, primeiro agradecer demais aí a presença da Mari. E eu queria voltar, vamos dizer assim, de quando é que tu começou com essa história de perceber o lance da agilidade dentro do teu contexto? Como é que esse mundo chega para ti? Eu vou construindo contigo esse caminho nessa história. E obrigado pelo teu tempo de novo aqui. Imagina. Obrigada por ter me chamado. Deixa eu pensar. Quando surgiu isso? Foi em 2013, se eu não me engano, quando eu estava trabalhando na Thaler, né, que na época era uma startup, e era uma empresa que já trabalhava com agilidade. Então, a Thaler já nasceu com isso muito forte na cultura da empresa, né? E aí, quando eu acabei entrando no time lá dos talheres, como a gente chamava na época, eu fui para trabalhar com gestão de pessoas, fazer, na verdade, um trabalho de cultura organizacional lá na Thaler, e eu nunca tinha ouvido falar de agilidade antes. Foi um negócio meio tipo, tem esse negócio de ágil que os meninos fazem, e ok. E aí, quando eu fui me aproximando mais do trabalho deles e entendendo do que se tratava, da importância disso no dia a dia, de como isso fazia parte não só do processo do desenvolvimento deles, mas da forma como a empresa funcionava no todo, eu, como uma pessoa de cultura ali, não podia simplesmente andar no paralelo, sabe? Eu precisava entrar de cabeça nesse negócio. E aí foi mais ou menos assim, foi para eu poder adaptar os processos que eu estava criando, as práticas que eu estava criando, junto com o que o pessoal precisava, né, que basicamente era quase todo mundo desenvolvedor de software lá, a gente tinha algumas outras pessoas em algumas outras funções, mas eu precisava me adaptar, e eu precisava fazer com que o meu processo ele fosse flexível e adaptável bastante para que a gente pudesse responder o tempo inteiro às coisas que estavam acontecendo, a empresa crescendo, pessoas novas entrando, enfim. Então, foi um pouco de necessidade para melhorar o meu processo, e a necessidade de eu conseguir me encaixar dentro do processo da empresa. E aí foi uma junção ótima. E aí começou o trabalho de comunidade, as coisas foram acontecendo, desenrolando e tal. Mas basicamente a necessidade inicial foi essa, foi de adaptação. Muito bom. Eu tava pegando teu mini currículo ali, eu tava vendo quando tu começou a trabalhar com a história do Agile Brasil, que ano que foi? Foi 2014, o primeiro que tu... 2014 eu comecei com a Agile Brasil, isso. E eu saí em 2015, eu fui de 2010 a 15, e depois eu fui para outros ares, vamos chamar assim. Eu acho que é importante a gente ter esse momento, assim, de dar um foco ali, e eu sempre tive muito cuidado, assim, de ver quando a energia tava caindo, tipo, tchau daqui, né, não tô... O trabalho voluntário, na verdade, ele é mais sério do que o trabalho pago, né? Eu falo muito isso, assim, que né? A gente tem que levar muito mais a sério, porque depende disso, tipo assim, se tu acabar dizendo não para aquilo ali, isso pode impactar demais, assim, nessa história. Quando é que tu chega, exemplo, do Matalga, assim, e começa a interagir com os times, como é que começa a aparecer para ti essa coisa do desenvolvimento de equipes e como é que é o teu ciclo de pensamento para ver como é que tu age dentro de uma equipe, assim, eu vou apertar por aqui, eu vou chegar ali. Como é que é normalmente esse teu approach, assim, de começar com uma equipe? Bom, no contexto da Thaler, era um contexto bem diferente do que eu tenho hoje no PAG, né? Porque lá eram, não sei, acho que quando eu entrei, deviam ter umas 20 pessoas na empresa. Então, acho que eram 2 times que eles estavam ainda, nem existia o fluxo unificado, o pessoal trabalhava com Scrum, acho que na época e tal, começando a trabalhar com Kanban. E a minha ideia inicial era, tipo, entender por que eles precisavam de mim ali.
Tipo assim, a empresa estava andando até então sem ninguém olhando para pessoas, tinha um Scrum Master que fazia um pouco desse papel, lá eles também não tinham uma estrutura de hierarquia, mas eu senti que eles precisavam não de um papel de uma pessoa de olhando para a cultura, mas alguém que tivesse o feeling e também o conhecimento necessário para desenvolver práticas que eram importantes para eles. E aí, nisso, eu fui entrando no dia a dia deles, muito com pesquisa, conversa, one-on-one, direto, para entender o que eles sentiam falta, dentro daquele modelo que a gente tinha de gestão, né, de trabalho, de gestão de trabalho também, dentro da Thaler, o que fazia sentido para eles, como que eu poderia ajudá-los, o que era um gap, o que estava sendo bom, o que não estava. Então, a partir dessa pesquisa inicial, eu fui entendendo qual que eram as grandes motivações e aquilo que eu poderia ser útil, porque eu também não queria atrapalhar no negócio lá, né? Acho que não é porque uma empresa cresce que necessariamente ela precisa ter todos os departamentos ou coisas do tipo. E aí eu entendi que o meu papel e o que eles precisavam muito de mim ali era de uma posição de alguém de facilitação. Não que eles já não tivessem, mas é que era todo mundo muito envolvido dentro das iniciativas da Thaler, e eu conseguia tinha um papel um pouco mais neutro, assim, nessa dinâmica, né, dos projetos e tal. E aí eu acho que eu fui muito por esse caminho de facilitação, para começar a construir essa cultura de confiança entre essas pessoas, entre eu e elas e entre eles, né, e a gente foi começando a criar nesse sentido. Aí, claro, eu tive que acompanhar isso junto com os processos da empresa, que daí, de repente, eram mais times, daí eles foram diminuindo, entrou no lance do fluxo unificado, em que todos os desenvolvedores são um time só, que também já por si só é um outro desafio, né? Isso era que ano? Que eles viraram fluxo unificado, acho que foi 2015. Pode ser. Porque eu trocava ideia com a galera lá sobre esse lance, né? E é uma mudança de cabeça total, né? Quer dizer, Total. tu aceita o sistema e aceita os reabastecimentos e o processo e tal. Então ele também desenvolve times, vamos dizer assim, eles precisam ganhar essas trocas de contexto de uma forma mais interessante, assim. Tem várias coisas legais que eu vejo desse processo e quem consegue masterizar, vamos dizer assim, nesse processo tem vários benefícios, assim. É interessante. A gente estava começando a ver outras empresas começando a falar do assunto, eu acho que é legal essa brincadeira. Sim. E aí me diz um lance, assim, no teu contexto atual, tu tá num papel mais de agilidade organizacional, tu não tem mais só esse foco em tecnologia. Como é que tá sendo essa diferenciação, assim, ou mais tecnologia, no caso do Mataller, pensando, mas como é que tá sendo esse contexto? É muito diferente porque o escopo do trabalho e a abrangência do meu trabalho é muito maior, né? Antes eu estava muito diretamente dentro do time, né? Dentro do time no sentido do dia a dia da galera. Estava ali sentada, sabia o que estava acontecendo, facilitava a retrospectiva, fazia o café, ficava junto quando eu tinha hackathon, eu estava no dia a dia da galera. No trabalho agora que eu tenho no PAG, eu trabalho eu tenho um time de Agile Coach que trabalha pela organização. Então, a gente não tem mais tanto aquele contato de dia a dia com os times. E aí é uma dinâmica um pouco diferente, porque, na verdade, depende. Tem algumas pessoas do meu time que elas atuam de acordo com a necessidade de organização. Então, às vezes tem um time específico que precisa de alguém de agilidade com um pouco mais de olhar de processo, por exemplo, para entrar. Então, esse Agile Coach, ele entra e ele fica dentro do time, enquanto às vezes tem um Agile Coach que ele cuida do que a gente chama de base de agilidade, que são o trabalho de capacitação, o trabalho de comunidade, o trabalho de inteligência ali, de gestão de conhecimento. Então, cada um faz um papel, digamos assim, e aí é muito diferente, porque parece que a gente não está no front, porque a gente não está no dia a dia da entrega, e de fato a gente não está, mas a gente está tentando ajustar os negócios desde o começo, assim, desde a concepção da ideia até chegar lá, quando chegar lá no front o negócio ter um pouco mais de clareza e fluidez, assim. Mas é outro contexto, tudo bem diferente. Eu acho nesse ponto, assim, quer dizer, tu tá garantindo que o sistema como um todo vai estar operando, né? E às vezes tu tá fazendo uma mexida, eu brinco, né? São as mexidas meio Sr. Miyagi lá do Karate Kid, lá, coisa parecida, que é aquilo, que isso aqui que tá acontecendo? Não, mas tem uma coisa aqui que vai fluir lá e tal, e vai dar sucesso, tipo assim, mas tem um pouco dessa brincadeira que na real que eu trago muitas vezes é assim, de quem tá enfiado na operação e quem tá conseguindo olhar um pouco mais de fora a coisa.
Eu tenho estado num papel agora onde eu entro para dentro da operação, mas no sentido de ajudar a entender um problema. Mas eu não tenho tipo, esse problema não é meu mais exatamente. Tem alguém ali que está como responsável de resolver aquilo ali, e eu estou como um apoiador muitas vezes. Então, para mim é bem interessante trabalhar nisso, porque eu estou bem mais abrangente, né? Eu não estou olhando só aquela situação, e às vezes eu faço aquelas perguntas que ninguém tem coragem de fazer, né? Você, né? E vem. Então, claro, vem um pouco da bagagem de facilitação, como é que tu vai montando isso e tal, e acho que isso é um lance interessante, assim, de olhar para a organização como um todo. Eu acho que isso é uma perspectiva que tu acaba tendo, que tu não tá mais exatamente do time tem que entregar mais. Não, não é isso. Tem uma questão de sustentação da estratégia, ou de construção dessa estratégia, de implementação dessa estratégia, né? Ah, como é que tu faz estratégia? Não, a gente usa OKR, tá? Massa, isso quer dizer nada. Tipo, o que é o como dessa brincadeira toda, né? Sim. E acho que é uma brincadeira, assim. Eu vou botar uma perguntinha aqui já que surgiu, que eu acho que é um lance interessante pra gente. Olha só aqui. Mari, você já faz alguma análise de perfil de personalidade para montar um time? Quais ferramentas ou técnicas você utiliza? Como é que isso roda para ti, assim? Eu fico pensando nessas perguntas de formação de time e andei estudando tudo que é teste que tem, desde teste de QI até os Big Five, etc. e tal, para tentar sacar um pouco, não exatamente o que esse número diz, mas o que está por trás, né? O que na real uma entrevista que a gente está tentando entender comportamento das pessoas ou atitudes, né, que a gente quer muitas vezes sacar ali nesse contexto. Eu pergunto para ti, assim, como é que é essa modelagem de um time, como é que isso surge dentro da organização, assim? Acho que depende bastante, depende da razão daquele time existir, né? No nosso caso, que a gente trabalha no nível de organização, o meu time ele precisa ser multidisciplinar. Porque eu preciso que todas as disciplinas e as competências necessárias para o trabalho de organização ele esteja contido dentro do meu time. E que, obviamente, eu não vou encontrar numa pessoa só. Não existe uma pessoa completa e que manje sobre tudo que a gente precisa saber. A gente mesmo, enquanto time, ainda tem um monte de coisa que a gente não sabe. Então, na formação, pelo menos do meu time, que a gente brinca que a gente é o Megazord. Então, tipo, cada um entra com uma especialidade, digamos assim, né? A gente não faz durante a entrevista ou na hora que a gente está formando o teste de personalidade, necessariamente. A gente tem um mapa de competências do time, e aí a gente definiu, enquanto time mesmo, né, quais são as competências necessárias para esse trabalho de agilidade. E aí, dentro de todas as competências, tem um grau, tipo uma escala, onde, né, do quanto aquela pessoa acha que ela consegue desempenhar e o quanto ela consegue, que ela conhece daquele assunto específico. Baseado nisso, na percepção das pessoas, a gente gera um gráficozinho daquele de tipo de TI, assim, e a gente vê onde que a gente está mais coberto e mais descoberto. Basicamente é isso. E aí, em geral, ligando o roadmap que a gente tem de próximas ações e coisas que a gente já sabe que a gente vai ter que fazer no futuro, mas esse mapa de competências, a gente tenta escolher uma pessoa que vá preencher os dois, né? Aquilo que a gente precisa e aquilo que a organização precisa. E aí a gente tenta fazer esse mix. A gente vai mais por isso do que por teste de personalidade, ainda que a gente use alguns testes de tipo bem simples, assim, tipo de personalidade, não, de perfil, tipo DISC, tipo aquele, como eu sempre esqueço que em português é 16 personalidades, eu acabei pegando tudo em português e... Tá, eu sei o que você está falando, mas eu não lembro do nome também. Eu passo para vocês depois. Boa. Ele é interessante também, mas, e aí, é claro, quando a gente vai trabalhar, então, se a gente tem uma galera, tipo, com um perfil muito dominante, muita gente dominante, tipo, não dá, a gente precisa ter uma galera mais sólida, ou que seja mais analítica, sabe, que seja mais... a gente precisa ter um pouco de balanço disso tudo, assim. Mas isso é um ponto interessante, isso aí. Eu até estava numa discussão hoje, às vezes eu participo de umas reuniões e depois eu faço uns feedbacks a algumas pessoas assim, pô, mas achei que você não estava concordando comigo lá. Eu falei, não, eu estava, só que eu estava te ajudando a construir os contrapontos, porque muitas vezes numa reunião a gente traz eu quero A, e às vezes o A, eu preciso do B para
para mostrar que ele é melhor ou mostrar os contrapontos e enxergar, né? E às vezes a gente tem tanta certeza daquilo que a gente está querendo que a gente nem aceita, às vezes, um contraponto. Então, e é importante começar a mostrar para as pessoas, isso eu tenho feito, que é, cara, você sabe ser essa pessoa que faz esse tipo de pergunta, então faça, testa mais. Ah, mas eu não sei. Não, testa, é um processo, né? Tipo, a gente está sempre tendo que aprender e eu sou muito da linha do aprender fazendo, né? Eu learn by doing, né? Eu tô no processo e tô me experimentando, quer dizer, não existe estudar comunicação sem estar se comunicando, né? Então, assim, a gente está fazendo isso, quer dizer, o que eu estava tirando sarro contigo antes da história das lives e tal, né? Eu decidi que eu quero ser bom em lives. Então, primeiro eu tinha medo de fazer live. E lá quando a gente fez a XPConf 2018, lá que eu gravei 14 reuniões em 2 semanas, sei lá, coisa parecida, o medo foi embora. Agora eu quero ser melhor do que eu era na história. Beleza, eu vou gravar 30 lives. Então, os próximos 2 meses eu vou fazer um monte de coisa. Quer dizer, a prática vai me fazer entender as nuances e principalmente fazer eu entender onde eu não sou bom. E eu não vou lutar contra isso. Eu vou achar as pessoas, e aí vem o lance da multidisciplinaridade, né? Eu vou achar as pessoas que vão me ajudar a fazer. Quer dizer, Daniel, tal coisa não tá legal. Eu falei, não, sou eu que vou resolver. Deixa eu ver quem é que vai me ajudar aqui a resolver essa história, né? E fazer trabalho. Então, essa brincadeira da modelagem num time, ou entender qual é o time, eu acho que tudo isso que tu traz, da coisa de entender as competências e trabalhar, eu trago uma outra coisa que é mais objetiva do que real, mas eu trago, que é a dor. Quer dizer, enquanto aquele time não estiver sentindo uma dor, assim, cara, você não tá conseguindo fazer isso aqui, mas não for consciente, a gente poder daí ter a conversa, não, a gente precisa ter alguém, ou alguém de nós aqui tem que se desenvolver nesse assunto, ou a gente tem que trazer alguém novo aqui para compor, né? E aí começa a vir essa brincadeira. Isso é legal. Exato. Vou trocar a pergunta aqui. Tá bom. Olha lá. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu tirei e botei. Agora vai. Quais dificuldades já encontradas com maior frequência no time? Dificuldades encontradas com maior frequência no time. E aí? Nossa, deixa eu ver por onde começar. Eu não vou falar só do meu, né? Porque a gente também tem um perfil um pouco diferente, assim, né? O escopo diferente, mas diante da quantidade de times que a gente tem no PAG, eu vejo que uma das coisas mais difíceis de construir dentro de um time é confiança. Confiança para errar, confiança para acertar, confiança para dar feedback, confiança para saber que a outra pessoa não vai cagar o meu código quando eu passar alguma coisa para ela, sabe? Eu acho que esse é a maior dificuldade em geral que a gente encontra, assim, porque a confiança ela precisa existir para uma série de outros processos de uma formação de time poder emergir, né, entre as pessoas. Então, quando não tem esse... E aí a gente pode trabalhar isso de várias formas, que não precisa já ir direto para o core, né, a gente pode trabalhar desde o processo para começar a criar essa confiança no time, até o trabalho individual com as pessoas, mas eu vejo que é isso, assim, é o dev que não confia no PO, porque o PO não sabe o que está fazendo, porque o AM está falando que não sei o quê, porque o gestor, nananana, é sempre uma apontação de dedos para coisas que estão erradas, ao invés de a gente confiar uns nos outros e falar, meu, vamos lá, a gente tem um problema aqui, a gente vai ter que resolver, sabe? Eu acho que essa é um fator que eu vejo com bastante frequência, assim. Massa. Esse lance da segurança, da confiança, ele também tem essa construção, né, da segurança psicológica que um time vai ter para operar. Esse tempo eu estava estudando um material do Denny, e aí ele chama dos pontos de gestão lá dele, tal, de trabalho, e um deles é o eliminar o medo, né, criar segurança, eliminar o medo. E aí eu fiquei pensando assim, droga, mais uma das coisas que está em pós-segunda guerra que a gente vai prestar atenção depois de umas décadas, né, tipo, já na indústria, assim. E aí, porque eu me lembro quando o Joshua, o Kurievski, começou a trabalhar o conceito lá do engineering, que foi a palavra que ele usou, e como todo bom nerd, ele usa termos horríveis para dizer alguma coisa tão simples como criar segurança psicológica, tão simples quanto isso. E aí eu me lembro duas coisas que vem nessa onda para mim, assim, que eu falei, cara, é mais simples, mais simples, mais simples. Eu tenho tomado muito cuidado sempre com palavras e tentar trazer o conceito mais simples possível. Que é tipo, cara, elimina o medo, deixa
Deixa a pessoa ser transparente para poder dizer o que ela pensa e que tenha abertura para existir a escuta. Tá lá, não confia em mim, lê os valores do Scrum, então, já que tu não tá concordando comigo, já que quer achar alguma coisa no papel, confia nisso. Mas isso vem lá de trás, isso vem desde a estrutura do Maslow, né, para eu me sentir seguro, para que eu possa ter estima, para que eu possa, né, ser. E para mim, entre outras questões, assim, do tipo, desde a história do pertencer, né, como é que eu pertenço nessa comunidade, como é que eu pertenço nessa empresa e sei que eu posso dizer o que eu penso e que talvez mesmo que não concordem comigo ou que concordem com ressalvas ou coisa do tipo, mas vai existir essa conversa, né? Então, coisas nesse sentido, assim. Mas eu queria que tu trouxesse assim, um pouco dessa coisa da segurança psicológica, como é que isso é trazido hoje no seu dia a dia? Não é fácil, não é um assunto simples. Eu acho que um grande passo para a gente começar a trabalhar com segurança psicológica é o entendimento das pessoas sobre do que isso se trata, né? E para a gente conseguir tentar alinhar também o entendimento das pessoas para tentar deixar todo mundo na mesma página, porque, né, eu comunico algo e não necessariamente todo mundo vai entender e ver as coisas da mesma maneira. Eu incentivo bastante, eu acho que eu também aprendi uma coisa nesse. Não tenho tantos anos aí com esse trabalho com agilidade, mas que eu aprendi que é cada um tem seu tempo e tá tudo bem. E não só fora, né, dentro da agilidade, mas já várias outras coisas que hoje eu já tenho um entendimento totalmente diferente e que eu vejo que tem algumas pessoas que ainda não estão no mesmo barco. A gente precisa ter paciência com elas, de cada um vai ter seu tempo. Então, eu acho que isso traz também um conforto para as pessoas de que elas não vão ser expostas, de que elas vão ter tempo para trabalhar a vulnerabilidade, que elas vão ter tempo de entender que, tipo, ok, elas vão cometer alguns erros e a gente vai estar ali, é óbvio, não dá para ficar passando a mão na cabeça o tempo inteiro, não dá para aguentar erro o tempo inteiro, a pessoa precisa errar e aprender, errar e aprender, errar e aprender, se ela fica só errando, 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 não aprende, a gente tem um problema. Mas acho que é uma questão é uma construção, sabe, desse ambiente seguro, e de entender que as pessoas têm backgrounds diferentes, elas vêm de culturas diferentes, elas têm idades diferentes, que tem esse lance da cultura, do choque de regeneração, agora também já está começando a acontecer. Então, sei lá, alguém que vem de um ambiente mais hostil tem muito mais dificuldade, por exemplo, de fazer um feedback 360. E tudo bem se ela não fizer, se a gente fizer anônimo, com poucas perguntas, vai entendendo o momento das pessoas. E a gente só entende o momento das pessoas a partir do momento que a gente conhece elas. E para poder, eu que ainda estou num papel, né, que ainda a gente está vendo ali como ainda necessário de gestão, eu preciso conhecer essas pessoas, eu preciso entender que momento elas estão passando, eu preciso entender o que as motiva, o que deixa elas vulneráveis, o que elas querem fazer, o que elas não querem. Então, acho que é um pouco disso, assim, de conhecer os indivíduos de fato que trabalham contigo e a gente construir isso, porque a minha visão de segurança psicológica não vai ser a visão do Daniel, né? E eu preciso criar para os dois. Então. Perfeito. Só para te avisar, eu vou fazer um teste aqui do microfone, eu vou te mutar quando eu estiver falando, só para ver se que tem um eco dando aqui, segundo o Valmir sempre é o testador, né? Claro. A gente fez uma talk aqui do Mais Dev uma vez, vou testar, vou botar no mudo aqui, tá? Desculpa, só um pouquinho. E aí, o YouTube não caiu há algum tempo, ele caiu naquele dia, né? E aí Valmir estava assistindo, então obviamente eu chamei ele no WhatsApp e falei, testa se estamos no ar ainda, e ele validou, estão, beleza, então segue a vida. E aí, depois de um tempo, volta o chat tinha desconectado, não estava funcionando mais. Eu achei que eu estava conversando com o Guilherme Lacerda e tal, e o troço tinha ido embora, mas aí voltou, né? E aí a gente conseguiu continuar a conversa e tudo mais. Mas é um lance interessante. Valmir, confirma se o mic melhorou aí na história, que daí eu já sei que tem que funcionar nessa história aí. Olha aí, ó, viu? Ele confirmou. Então, show de bola. Então, eu vou tomar o hábito de quando eu estiver falando, eu boto a Mari no mic e a gente vai controlando aqui, ela não fica estressando ali, já que eu tô com todas as parafernálias de cliques aqui à minha volta, mas é um lance. Isso que tu falou da história da segurança psicológica é um lance muito interessante, porque é do tipo assim, uma palavra que para mim é violenta, que não é violenta para mim, pode ser violenta para outra pessoa. E isso tem que estar sempre em abertura, né? Essa pessoa pode dizer, cara, essa palavra aí a gente tem tido, eu tenho tido algumas reuniões onde a pessoa assim, cara, essa palavra não bateu bem. E aí a gente volta e pensa, tá, o que eu quis dizer era isso. Ah, então isso que tu tá dizendo eu entendo desse jeito aqui. Não, tudo certo.
na hora de escrever a gente escreve de tal jeito. Termos bélicos, coisas do tipo, sabe? Às vezes usar, nós temos a munição, para não ter munição para nada. Nós temos palavras, conversas e Daniel tá sendo pra mim, porque ele caiu pra todo mundo, mas eu posso continuar. Caiu eu te real. falei. Eu te Sim. falei. Não, foi o Vou pior é dizer que mais. tu tava falando, se eu estivesse falando, eu podia que nada aconteceu, Dava mas um contexto, né? Dava um contexto na história. Mas tudo bem, estamos vivos. falar. Mas eu estava dizendo antes das palavras, né? Essa coisa das palavras, como é que cada pessoa percebe elas e tal. E eu acho que esse é um lance, assim, de a gente ter esse cuidado. E aí, para mim, vem o lance da abertura, transparência e ter esse respeito do tempo de cada pessoa. Isso para mim tem sido o maior aprendizado, assim, sabe? Tipo, até com meus sócios, tipo, a gente tem conversado muito mais, sabe? Tipo, fazendo meio que um debriefing da reunião, onde é que eu fui bem, onde é que eu fui mal, puta, que eu me perdi. Pronto, te perdemos, eu vi que tu voltou, eu tentei falar isso aqui para tal coisa. É mais real, sabe? Tipo, saber que tu tá num ambiente onde as pessoas estão querendo fazer a coisa dar certo, né? E eu já tive em vários ambientes onde eu ficava naquela história assim do tipo, cara, isso aqui é um bumerangue, esse troço vai bater em mim daqui a pouco, tipo assim, sabe? Tipo, tem algo errado aqui, esse troço não vai rolar. Então, acho que tem essa construção de ambiente seguro para mim não é um trabalho fácil, não é um trabalho que tipo assim, agora estamos seguros. Não, ele é um processo, né? Você tá sempre. E como qualquer mudança de sistema, tu mudou alguma coisa no sistema, entrou alguém novo, saiu alguém, tu vai de novo. Meio Tuckman, né? Tu volta pro Storm e vai brincando assim. Agora, como tu te botou no mudo, tu tem que tirar, tá? Te liga nisso aí. Tá bom. No controle. É que se eu te boto no mudo, eu posso te tirar do mudo. Se tu te coloca do mudo, o sistema fala assim, ela que se botou no mudo. Deixa ela. Mas fala um pouquinho mais assim dessa coisa da abertura e transparência, como é que isso vai para quantas pessoas tu tem hoje no geral que estão nesse teu sistema? Comigo? Acho Assim, que no sistema geral do PAG. nossa, nem sei. É muita gente, assim, que o PagSeguro deve ter hoje, sei lá, umas 3.000 pessoas, é muita gente. Que estão comigo diretamente, meu time tem 10 pessoas. Mas aí, se a gente contar os mais, sei lá, 100 POs, deve ter mais um monte de Agile Master, tem muita gente. Mas diretamente comigo, meu time aí são 10 pessoas. Comigo, Então, 11. é doido, né? Tu chegar e dizer assim, tipo, cara, vamos ter um ambiente seguro. Não, é tanta possibilidade que tem entre interações entre essas equipes, dependência de sistemas, dependência de produtos, né? Porque não é mais um produto único, são várias coisas acontecendo, várias coisas novas que de repente estão surgindo. A gente tá no mercado de fintech ou coisa parecida, que tu tá sempre tendo que pirar, porque sempre tem 3 pessoas dentro de algum lugar tentando criar alguma coisa nova e padrões aparecendo. Então, ele é um processo que eu vejo como diferencial quando a gente consegue construir dentro de uma equipe, e isso começa a servir como fundação para o resto, né? Acho que esse é um grande ponto, assim, da segurança psicológica. Sim. E não adianta, eu não sei, né? Eu posso estar sendo meio pessimista, assim, mas ao mesmo tempo não acho que a gente consiga fazer isso num trabalho de tipo a organização inteira. Eu acho que ela tem que ser, são pequenos trabalhos que precisam ser feitos porque para juntar e para que a gente torne isso algo pessoal, assim, né? É claro que isso precisa ser uma base da empresa, acho que isso tem que estar na diretriz da empresa, isso tem que ser um valor da empresa, e a empresa fomentar isso, mas não tem que vir lá de, tipo, sabe, um ser de luz iluminado que vai criar um ambiente seguro para todos, isso é um negócio que é feito no dia a dia, e a gente consegue fazer quando a gente está no dia a dia, pegando a mão da pessoa ali, tipo, vendo quando o negócio tá tenso ou não, e prestando atenção, e às vezes são coisinhas simples, sabe? Tu falou um pouco sobre a comunicação, transparência e tal. A gente tem um processo dentro do nosso time que é a coisa mais simples e que é muito efetiva para me aproximar e entender um pouco como as pessoas funcionam. A gente tem uma pesquisinha no Slack, dentro do nosso canal,
e no começo do dia e no final do dia. E aí lá tem um monte de humores, assim, que a gente foi levantando. Ah, animado, desanimado, sem vontade de cantar uma bela canção, sabe, coisas assim. E aí a pessoa vai lá e ela fala como ela tá no dia, e aí depois eu vejo como é que ela terminou o dia também. Antes a gente queria fazer isso no estilo de Happiness Radar, tirar uma métrica, e a gente não usava essa métrica para nada. E hoje ela funciona muito mais assim, de primeiro, quando eu vejo que alguém não tá bem, de tentar ir lá, dar um toque, porque algum dia a pessoa não tá bem, tudo bem. Agora a gente viu que, tô 3, 4 vezes na semana, a pessoa tá se colocando como ansiosa, por exemplo, que nesse momento de quarentena que a gente tá vivendo. Aí beleza, já tem que ficar de olho nessa pessoa ali. Ou então, se acontece com muita frequência, uma pessoa que entra animada e sai muito cansada no dia, ou sai se sentindo sobrecarregada, também precisa olhar esse comportamento. Então, é uma coisa muito simples, que basicamente não custa nada, só precisa ter o Slack e botar um botzinho lá para fazer isso, e a gente já consegue trazer isso, inclusive de falar, tipo, dias que eu tô mal-humorada. Pô, não tô bem hoje, então, assim, já aviso todo mundo de primeira que eu não tô bem, pode ser que eu melhore durante o dia, pode ser que não. E isso vai criando uma relação ali de comunicação, de a gente conseguir se expor um pouco também, de falar dias que a gente, ninguém tá bem o tempo todo, ninguém provavelmente vai estar mal o tempo todo. Então são pequenos ajustes que a gente vai fazendo na rotina, assim, e aí eu acho que não é num papel só da organização, é um papel de gente, sabe? De tipo, um com o outro, assim, que é mais importante. Eu acho que esse é um ponto, assim, que é... Tem duas coisas que eu falo muito pra galera, assim, que é o que você fizer, você faz de propósito. Tem a coisa da conversa do propósito. Não, faz de propósito. Faz por você estar querendo fazer aquilo ali. Aquilo ali está acontecendo de verdade. Você está provocando aquilo ali que está acontecendo. E aí traz esse lance para mim da preocupação da pessoa com ela e com o outro. E aí pode ser aquela brincadeira das máscaras de oxigênio. Quer dizer, primeiro eu cuido de mim e depois eu cuido de quem está próximo a mim. E aí, a primeira vez que eu vi esse lance das carinhas, de ver como é que eu tô chegando, como é que eu tô saindo, foi quando eu fui visitar uma fábrica, que era uma fábrica satélite de uma montadora de automóveis, e essa fábrica era uma célula U, eles produziam uma parte do automóvel, o painel dos carros e tal, e eles tinham essa brincadeira, de todo dia de manhã, quem chegava, era uma, sei lá, uma célula com 15 pessoas, 15 pessoas, era o máximo de gente que tinha ali. E tinha ali a carinha de todo mundo. Aquilo ali, pro champion daquela história ali, o líder daquela célula, para ele era importante, porque ele sabia quando alguém de repente ia sair, precisava trocar alguém, ele aproveitava para chamar mais aquela pessoa, ou falar com ela, ou trocar uma ideia. Então, às vezes é um detalhe, obviamente, se uma empresa nunca fez isso e amanhã resolver criar um botzinho no Slack que vai perguntar como é que estão as pessoas, vai dar ruim, não faz isso, entendeu? É tipo, começa primeiro a ganhar a abertura das pessoas para poder questionar esse tipo de coisa, né? Ou você pode dar o exemplo, a Vanderbilt já dizia, é impossível ser alegre o tempo inteiro, então assim, a gente pode brincar com essas coisas, mas eu tenho usado muito o exemplo meu, tipo, eu me mostro, e aí eu vejo quem se mostra, e meio que dali surge uma redezinha de apoio de algum assunto, e aquela rede vai começando a conectar mais gente, e chegar num ponto a gente consegue ativar essa rede para que ela opere, para que ela consiga gerar conversas, né? Aquele conceito das user stories lá do 3C, do cartão conversação confirmação, às vezes eu brinco isso, assim, tipo, eu dou uma chamada no negócio e aí eu vejo quem reage, e aquilo ali é um lembrete para mim que eu posso ir lá conversar com aquela pessoa. Então, provoco uma one-on-one, falo como é que eu estou me sentindo, pego o feedback daquela pessoa, a gente troca e aí vê quem tá precisando de apoio e tal. Eu tenho muito buscado esse circuito, assim, meio... Eu vou indo. Conforme a coisa vai andando, eu vou me aprofundando dentro da empresa e tal. E criando essa abertura. Né? Uma das coisas que eu tenho feito agora é começando a mostrar um pouco para a galera, assim, do meu mapa pessoal. Né? Meio... Quais são as coisas que estão em volta de mim aqui? Às vezes a pessoa me olha assim, tá, Daniel, o que ele faz? Não, tem um monte de coisa que eu faço, mas dá uma olhada aqui nas habilidades e ver onde é que eu consigo te ajudar, entendeu? Então, se colocar disponível para as pessoas, para que elas possam também querer fazer perguntas para ti, e aí tu começa a ter essa construção dentro da organização, assim. É um processo. Essa é uma coisa que eu acho bem interessante, assim, é contínua, né? Ó, vou te jogar mais uma pergunta aqui, que essa aqui é sucesso. O que tu pode dizer sobre performar time? Ah, caraca.
Eu vou te falar, Maurício, que nesses tempos de comunidade, essa é uma pergunta que ela vem e vai. O que é um time de alta performance? O que é um time que performance? Eu nunca descobri uma definição que falasse, tipo, não, isso é aquilo que eu acredito. Eu acho que, infelizmente, a resposta é depende para mim. Depende da necessidade, depende do problema que a gente está querendo resolver de alguma maneira. Porque, assim, talvez a forma como o meu time performa dentro da nossa organização, com a nossa cultura, com os nossos valores, com aquilo que a gente precisa entregar, se a gente pegasse exatamente esse mesmo modelo e botasse num outro contexto, a gente não ia performar da mesma maneira, provavelmente, ou não ia entregar o mesmo valor que a gente entrega enquanto time. Então, acho que é um pouco do tipo, a gente conseguir enxergar, é um time que entende o valor do próprio trabalho, acho que é um time que, os times que performam, eles entendem o valor do próprio trabalho, eles conseguem ter ideias a partir do momento que eles entendem o próprio trabalho, de como melhorar o próprio trabalho. É um time que tem um ambiente seguro para testar, para errar, para experimentar e para falar as coisas que precisam ser faladas de maneira respeitosa, de crescimento e tal. Acho que é um time que entrega, que tem resultado, que tem que se desenvolve, sabe? E que consegue, principalmente é um time que consegue melhorar. Para mim, isso é o time que performa, sabe? Às vezes a gente tem lá um time que, puta, tá entregando um monte de coisa, mas tá virando a noite, cansado, entrega um produto na campanha e depois vai ter que tirar 2 meses porque tem desculpa, quase saiu um palavrão, um montão de hora extra. Então, eu não sei se eu tenho uma resposta para ti, Maurício. O meu entendimento é esse, assim, é o time que entende sobre o próprio trabalho, consegue melhorar, consegue iterar em cima dele, é um time que consegue ter um ambiente seguro, que confia, que se comunica e que entrega, que tem resultados, e consegue, inclusive, entender, né, o impacto dos resultados daquilo que ele entrega. Para mim é isso, não sei se eu estou sendo filósofa demais, se eu falei um monte de besteira, talvez venham vários autores aqui, os autores tal, blá, blá, blá. Eu vou falar uns autores pra ti, não, sacanagem. Não, mas eu tava lembrando umas histórias aqui. O Daniel de 2004, lá quando começou nessas histórias, ele acreditava que um time de alta performance era um time que trocava conhecimento, tá, beleza. E aí tu vai tentando achar vieses que te confirmem que tu tá certo, né? Então, aí eu fui pro Nonaki Takeuchi lá e vi, beleza, The Knowledge Creating Company transforma o tácito pro explícito, tamo grande. Tipo, é isso aí. Então, vou fazer dojo, fazer palestra, fazer conversa, fazer fishball. Eu fui construindo o lance em cima disso, assim. Aí um dia, cara, eu acompanho um cara chamado Tim Ferriss, que é um cara que eu gosto muito do material dele e tal. E ele tava entrevistando o cara que era CEO do Google lá, esqueci o nome dele. Daqui a pouco vem, era da Sun também, depois foi pro Google e tal, daqui a pouco vem o nome da pessoa. Se quer lembrar aí, bota nos comentários aí, depois eu falo o nome. Mas aí, esse cara tava falando sobre um cara chamado Bill Campbell, que é conhecido como o Trillion Dollar Coach. Aí eu, caceta, quem é esse Bill Campbell? De onde é que saiu esse cara? Aí eu vou buscar o tal do Bill Campbell, é um treinador de futebol de colégio ou coisa parecida e tal. Falei, caraca, onde é que saiu esse maluco? Depois tu vai descobrir a história do cara lá, que ele é o cara que andava domingo de manhã com o Steve Jobs, ele fazia não sei o que lá e tal, um monte de histórias, enfim. E aí a única coisa que eu pensei quando eu fui atrás do material e li depois o livro Trillion Dollar Coach, e daí esse cara foi o cara que fez essa pergunta dentro do Google, dizendo assim, time multidisciplinar, tem que ser multidisciplinar sem gerente, temos que funcionar sem gerente. E ele falou assim, você perguntou para as pessoas se eles querem ou não ter gerente? E aí os caras vão lá e surge o tal do projeto Aristóteles, e aí os caras piram na questão de, vem o lance da segurança psicológica, vem o lance da missão clara, ou coisa do tipo, né? Então, assim, no fim do dia eu tô total contigo. É contexto, meu time, minha organização, como é que a gente tá, é ali que eu vou fazer a medição. 100% Mari, time Mari, né? Mas, quando eu olho esse material do Bill Campbell e a história do Google, assim, ali foi quando o lance da segurança psicológica falou assim, cara, isso não é negociável. Aí, eu não sei o que é um time exatamente de alta performance, mas eu sei que se não tiver isso, não adianta querer falar sobre alto desempenho. A não ser entrando nessas discussões de heroísmo daqui a pouco. Esse time entrega, mas aí quando termina a entrega, olha para trás, quanto que eles deixaram no caminho?
né? O quantas pessoas eles derrubaram, quantas equipes eles fizeram sofrer ou serem taxadas como ruins por causa de alguma ação ali que eles estão fazendo. Então, aí entrou num lance para mim do tipo assim, cara, como é que esse troço aqui está sendo desenvolvido sistematicamente, né? Como é que essas equipes estão crescendo e funcionando entre elas, né? Esse é um pouco da brincadeira que eu começo a trazer assim. Então, para mim, total o que tu trouxe da coisa do contextual, a gente está vendo aqui, perante onde eu estou, o que significa ser de bom desempenho, e no que a gente estava falando antes da segurança psicológica, entra mim como não negociável. Isso aqui não é negociável. A gente vai buscar criar um ambiente para isso, senão eu nunca vou saber o que eu não estou vendo. Porque eu nunca vou ter a chance de ouvir o que as pessoas têm de verdade dentro delas, ou o que está incomodando de verdade, né? Para mim, vai entrando nessa brincadeira. E, obviamente, quando a gente fala de Bill Campbell, e eu não sei se eu já te falei dessa história, mas o meu princípio número 1 é ser inútil, né? Em tudo que eu faço. Aí quando eu descubro um cara que eu nunca ouvi falar, mas era o cara que tava lá nas empresas, funcionando como conselheiro, não ganhava nada, porque ele tava lá para fazer os caras e poder dizer o que eles queriam, eu falei, eu quero ser esse cara, entendeu? Tipo assim, minha meta de vida é chegar, sei lá, 1/100º milésimo do que o Bill Campbell foi, assim, entendeu? Que é tipo aquele cara que tá ali ajudando a galera a se crescer, desenvolver e dando a real, sabe? O cara te dá a real, assim, tipo, meu, eu vou te falar um negócio aqui, não precisa pagar nada, eu só tô te dando a real, entendeu? Tipo, essa é a brincadeira que eu fico pensando, assim. Mas é legal quando a gente começa a achar essas teorias e aí começa a validar as coisas do passado, mas também olhando, tanto faz também da empresa ser 20 pessoas, isso é uma cacetada de gente como é um Google da vida, entendeu? No fim do dia, as pessoas querem ser escutadas e querem ser ouvidas. Esse é o que vale, né? Sim, e as motivações de todo mundo vai ser diferente. Eu acho que o que tu falou até no começo da nossa conversa sobre o pertencimento, ele também está muito ligado a entender o próprio trabalho, né? Entender o valor do próprio trabalho. Se eu não sei o que eu estou fazendo, se eu não sei por que eu estou integrando, se eu não sei para onde a empresa está indo, vai ser muito difícil que a gente tenha um time super motivado. Hoje eu estava falando, não sei se foi hoje ou ontem, inclusive, que eu estava falando isso com uma coach lá do time, né? Estava falando sobre a vontade dela de trabalhar com gente, de, pô, eu gostaria de trabalhar também, né? Fomentar um ambiente seguro, tudo mais. E aí, não tanto no processo, e talvez a gente esteja focando tanto no processo, e na minha visão, a gente não tem como descasar uma coisa da outra. A gente não tem como ajustar e deixar um processo super fluido com as pessoas todas cagadas trabalhando, assim como não tem como ter um monte de gente super feliz e motivada num processo entregando um trabalho bosta. Então, como que a gente, o papel da agilidade, e aí, nem quero saber se a gente vai chamar de agilidade ou não, né, mas o trabalho do que eu acredito que a gente precisa fazer é, tipo, como a gente faz as pessoas fazerem o melhor trabalho e se sentirem, tipo, no melhor lugar para fazer isso. Basicamente é isso que a gente precisa fazer. Se a gente vai usar os métodos ágeis, se a gente vai usar o Kanban, o Safe, ou não sei o que, para mim, dane-se. A gente tem que pegar aquilo que funciona melhor para aquelas pessoas. É claro que tem várias coisas que eu particularmente não acredito que acontecem na comunidade, né? E aí vem um monte dessas coisas prontas, para time de alta performance é isso, e não sei o que lá é aquilo, daí eu olho e falo, tipo, tá, só temos uma ideia válida agora no mundo sobre tudo que a gente faz. E aí eu acho que é um pouco, tudo que tem que ser um equilíbrio, e isso é o mais difícil do trabalho que a gente tem, do trabalho do conhecimento, é equilibrar as duas coisas, porque para a gente deixar uma coisa mais desbalanceada, assim, é muito fácil. Ou só focar na eficiência, depois só focar na eficácia. E aí dane-se as pessoas. Não, agora é só as pessoas, mas aí não tá. Nossa, Sim. e segurar esses pratinhos todos é um desafio, assim, para a liderança e para as pessoas que estão trabalhando com conhecimento, não é fácil. É da hora, mano. É da hora, é da hora. Mas aí, para mim entra esse lance assim do tipo, como que eu garanto que as pessoas são felizes e entregam resultado? Porque daí tu faz a roda girar. Do tipo, tá tudo bem, organizacionalmente a gente tá fazendo o que a gente tem que fazer e também eu estou buscando que as pessoas estejam bem onde elas estão, com a missão clara, podendo dizer o que elas estão pensando, que eu consigo dar um feedback e eu tenho abertura para fazer isso, que sei lá, que quando uma situação estranha está acontecendo, eu consigo chamar para conversa e tem abertura para isso, ou que eu dou espaço para aquele assunto poder se desenrolar um pouco mais e consigo acionar a rede de apoio para fazer o assunto ter o acompanhamento que tem que ter. Para mim, vai entrando várias coisinhas assim. É legal, a gente começou a falar um pouquinho de feedback, né, nessas coisas,
daí conecta com uma pergunta que veio aqui, ó. E aí até dá pra gente trocar os tópicos. A gente já anotou os tópicos para falar aqui, né? Já anotou falar sobre feedback, sobre desenvolvimento de equipe, sobre agilidade organizacional e sobre comunidade de prática. Então, aos pouquinhos a gente está navegando aqui nos assuntos e tal, estamos indo. Então, me fala um pouco sobre feedback. Como é que esse troço tem acontecido daqui a pouco no teu time e como é que o teu time está ajudando a organização a pensar sobre isso, assim? O que eu gosto do assunto feedback é que ele é um assunto quase infinito, né? Toda vez que eu começo a estudar qualquer coisa, mesmo aqueles manuais podres que a gente acha no fundo da prateleira, assim, eu aprendo alguma coisa com esse assunto. Então é um negócio que me fascina muito por causa disso, porque ele é muito complexo, ele é muito difícil. E, ao mesmo tempo, ele é muito fácil de começar, né? E porque é, por exemplo, sei lá, fazendo um elogio, por exemplo, a gente precisa... O feedback, ele está muito, ainda, a palavra é muito conectada com o lance da avaliação, né? De levar ai, o cara vai lá, vou ser mandado embora, ai, meu Deus, meu gestor marcou one-on-one, que eu até... Faz um tempo já que eu tinha até escrito, tipo, para as pessoas pararem de falar feedback, feedcrawl, porque feedback não é isso, né? Não é ferrar a outra pessoa. Feedback é ajudar a outra pessoa. Mas, enfim, eu gosto muito desse assunto. E a gente vem vendo várias ferramentas que vão sendo construídas e iteradas e melhoradas com o tempo. A forma como eu trabalho com o meu time hoje é a mesma forma que eu trabalhava praticamente na Thaler há muito tempo atrás, que é experimentando com cada pessoa. Então, teve uma época que eu fazia experimentos com a empresa inteira, mas hoje cada pessoa escolhe a forma como ela quer trabalhar. Então, ela escolhe uma ferramenta. Então, tem algumas pessoas que fazem feedback canvas, outros preferem fazer um 360 aberto, outros fazem o clássico lá, parar, continuar. Eu até me esqueci, tão simples que eu esqueci. Parar, continuar, iniciar, começar. Começar, parar e continuar. E aí faz isso anônimo, não faz. Então depende muito da maturidade da pessoa sobre o tema. Eu acho que o único ponto que, antes de fazer isso, é a gente capacitar as pessoas para o feedback. Feedback não é uma coisa que, tipo, a pessoa nasce com o dom divino do feedback. Então, assim, precisa ajudar as pessoas a darem melhores feedbacks e precisa capacitar as pessoas para receberem melhores feedbacks. Acho que esse é um ponto importante antes de decidir uma ferramenta. Em geral, vem primeiro pela ferramenta, né? Que ferramenta que eu deveria usar? Eu não sei. Qual que é o nível de entendimento das pessoas sobre esse assunto de feedback? Ah, elas não fazem nenhum hoje. Pô, então pode ser que elas se matem, pode ser que não. Pode ser que dê tudo certo, pode ser que não, é uma tentativa, mas quanto mais a gente capacita as pessoas para falar sobre aquele tema e para elas entenderem por que elas estão fazendo aquilo, fica mais fácil depois de elas escolherem uma ferramenta que atende melhor as necessidades delas. Porque existe uma necessidade minha, enquanto gestora, que preciso né, garantir os resultados daquele time e garantir o bem-estar daquelas pessoas, e tem uma necessidade individual de profissional. Tipo, eu tenho a minha necessidade individual que eu preciso trabalhar com aquilo que me satisfaz. Então, eles têm essa abertura para fazer isso. Na organização, a gente trabalha muito com capacitação. Em geral, eu ainda sou a pessoa que mais capacita, eu acho, nesse tema. A gente tem capacitações, às vezes, que são meio que encomendadas, digamos assim, né, para algumas áreas. O gestor fala, Mário, a gente está pensando em começar agora aqui a fazer uma ferramenta de feedback de um jeito diferente e tal. E aí a gente vai lá e faz conversas abertas, faz open space, faz workshop, faz um monte de coisa. E outros que são, tipo, para a empresa inteira. Então, a gente vai ter aí 2 horas para falar de feedback canvas. Hoje a gente vai fazer um feedback canvas ao vivo. E aí chama a galera toda, depois ensina as outras pessoas a facilitarem, ensina o porquê de a gente está fazendo isso. A gente tem isso bem espalhado e também mais personalizado quando é necessário, assim. Muito dessa capacitação ainda está ficando comigo. Mas a gente vai fomentando essas coisas pela empresa, sabe? Tipo, e principalmente quando os coaches, eles estão num lugar, por exemplo, como que eu falei, que é o de imersão, que a gente chama, que é, como a gente não cuida de um grupo de times, a gente vai de acordo com o contexto de uma necessidade. Se aquele lugar também tem uma necessidade de formação de gestão, formação das pessoas, a gente vai trabalhando com isso lá, mas tem um leque gigantesco de possibilidades de trabalhar com feedback, né? Interessante. Olha só. Aqui a pergunta vem assim, ó.
feedback não é técnico, né? E o desenvolvimento precisa ser psicológico. Na real, todos nós precisamos de desenvolvimento psicológico, né? Eu acho que, tipo, se a gente não tem alguém que nos ajuda, um profissional específico fazendo isso, a gente tem certas pessoas onde a gente está constantemente buscando espaços de escuta e poder ecoar e poder, né, trazer coisas ali que a gente possa refletir a respeito, assim. Eu acho que esse lance de qualquer tipo de feedback que envolva essa parte mais soft skills ou psicológica, enfim, o nome que queira dar para esse lance, para mim está muito ligado com o lance da abertura. Quer dizer, eu costumo criar esse contexto com as pessoas onde eu posso chegar nesse ponto, de dizer, contar alguma história minha, dizer o que eu busquei, ou dizer como é que eu me comporto, ou várias coisas nesse sentido, né? Às vezes dificuldades que eu tenho de escuta, quer dizer, muitas vezes eu tô numa reunião e pego meu caderninho lá para começar a escrever coisas, é que eu tô louco para falar, e eu já descobri isso. Então eu pego e anoto, então é meu jeito de segurar a onda, que eu começo a fazer anotações e tal, e vou me descobrindo, porque eu preciso entrar no modo de escuta, eu preciso focar no que está sendo dito ali. Eu não sei tu, mas eu já participei de várias conversas, eu sabia que a pessoa estava esperando a vírgula para poder entrar num assunto ali, esperando eu perder o fôlego, e aí ela ia entrar para conversar. Isso não é escutar. Quando você está ouvindo a pessoa para responder em cima dela, não é o lance, né? A gente conseguir ter esse processo da escuta realmente acontecendo. E aí eu diria que nessa parte, quando a gente vai dar um feedback que a pessoa de repente não está esperando, né? Ela esperava que tu falasse sobre o código dela e de repente tu vai falar sobre um outro aspecto, e de repente não tem aquela abertura ali, a chance da mensagem não chegar, ou ela chegar torta, ou ela chegar do tipo assim, essa pessoa me odeia, né? E na verdade é o que tu falou, né? Feedback, a gente está tentando construir um ambiente ali, um momento para ajudar no desenvolvimento daquela pessoa ali, né? E aí eu acho que esse é um ponto que a Nath traz aí que é interessantíssimo, quer dizer, como é que a gente dá esse feedback quando não é exatamente sobre o job description da pessoa, mas é sobre ela nesse contexto onde ela está, né? Entra noutra jogada aí, né? Sim. Acho que um cuidado que a gente precisa ter, de uma maneira geral, é de também, às vezes, já não classificar o possível problema da pessoa. Quando a gente trata de soft skills, tudo bem, né? Mas, por exemplo, coisa que eu escuto com frequência, assim, porque fulano é bipolar. Tipo assim, eu não sou psicóloga, eu não posso diagnosticar, sei lá, uma pessoa como bipolar, então a gente já não pode classificar essa pessoa como bipolar, tá? Então, sabe, é só um exemplo. Quando a gente vai tratar, acho que a questão, por exemplo, de comportamento, que é geralmente que dá mais, um pouco mais que é mais sensível, né, de tratar o feedback, eu acho que, assim, a mesma vale para as duas, tá? Tanto para o técnico quanto para o de comportamento, que é dar contexto. Explicar para a pessoa por que aquilo, por que aquele comportamento, que tipo de impacto ele teve dentro do time, né? Qual foi o desdobramento daquele comportamento. Falar como ela se sente. Aquele Né? lance do SBI, a situação, Isso, comportamento e impacto, impacto. eu acho que funciona super bem. Falar também sobre como a pessoa se sentiu naquele momento, acho que é bastante importante. E uma das coisas que eu falo que eu acho que funciona bem é quando, primeiro, a gente tem que estar com a intenção correta. Mesmo que a gente tenha as melhores técnicas do mundo de feedback, se a gente está afim de ferrar a pessoa, a gente está afim de ferrar a pessoa, a gente não está dando feedback. Então, assim, vá com a intenção correta de ajudar aquela pessoa. Porque às vezes a gente está puto e só quer falar. E aí não adianta nada, porque a gente não está tentando ajudar. E o segundo é muito sobre como a gente abre essa conversa, né? Abre esse diálogo. Então, não precisa ser uma frase super bonita de efeito, mas podia ser tipo, Daniel, eu não tenho eu me senti desconfortável durante a reunião que a gente teve hoje. Tudo bem se a gente conversar sobre isso? Não, tudo bem. Bom, o que eu vou te falar foi sobre como eu me senti. Eu acho que, como, né, tem tudo a ver contigo, acho que tu deveria saber. Então, e aí pode falar sobre feedback, aconteceu isso, 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 eu notei que tal pessoa ficou desconfortável, eu não gosto dessa forma de comunicação, o que a gente pode fazer para melhorar isso da próxima vez? Então, se é uma coisa recorrente, né, de conseguir listar também coisas, não é tentar não usar palavras generalistas, né, de tipo, Daniel tá sempre irritado, tá sempre não sei o quê, tipo, não, quando foi que ele teve, o que isso atrapalha ele? É importante conectar as coisas, assim. Por que eu quero reclamar, né? Por que eu quero
não ficar só na reclamação, aliás, não ficar só tipo, eu não gosto do jeito dele. Puta, mas às vezes a gente não vai gostar mesmo. O que a gente faz para melhorar essa situação, sabe? Então vai muito da intenção, vai muito do como tu abre esse canal de comunicação e vai muito sobre entender o contexto para que a pessoa entenda o impacto do que ela fez para as outras ou para a pessoa que está dando feedback. Quando a gente vai com essas coisas mais ou menos azeitadinhas, assim, claras dentro da gente, é muito difícil um feedback sair errado. Mesmo que não tenha nenhuma técnica, sabe? Muito bom. Ó, veio uma... A Ingrid mandou uma aqui, mas eu vou puxar do Leandro primeiro, que entra num assunto mais delicado aqui, né? Já teve que lidar com pessoas em depressão, como é que foi o processo de feedback? Assim, eu trago situações que eu já vivi, assim, né? Se você tem um contexto onde está identificado, essa pessoa trouxe, né, que está passando por uma dificuldade e tal, para mim muda todo o circuito, quer dizer, o primeiro passo é do acolhimento e de garantir que essa pessoa está tendo o espaço dela ali para poder ser e que, de algum modo, a empresa está se colocando junto daquela pessoa para apoiar esse processo, né? Garantir que ela está tendo essa rede de apoio disponível, que ela tem espaço para conversar. Para mim entram várias questões assim nesse sentido, né? Mas essa aqui é mais uma daquelas que não tem muita resposta certa, assim, mas eu tento me colocar próximo da situação e ver como que eu consigo ajudar na sequência daquilo, quer dizer, como é que a gente vai apoiando a pessoa no processo dela, né? Acho que tem muito dessa brincadeira, assim. Como é que tu cuida disso aí, Mari, dentro do teu dia a dia? Pô, Matoso, quer quebrar minhas pernas, né, cara? Eu acho que assim, se a pessoa abriu, né, de tipo, estou com um quadro de depressão, estou tratando, acho que é muito do que tu falou, Daniel, tipo, de estar perto, né, de estar disponível. Eu não lembro se... Não, sim, eu já trabalhei com pessoas nesse sentido. A conversa que eu tinha com as pessoas, ela era muito próxima e, tipo, toda semana, assim, para pegar um pouco de como ela estava sentindo, como ela via o trabalho dela, se ela estava sentindo que tinha alguma diferença no que ela estava entregando, no que ela estava fazendo ou não, se ela via que ela tinha alguma diferença, então era muito mais sobre a percepção dela do que sobre a percepção das pessoas. E aí, quando entrava nesse ciclo de feedback em que, tipo, eu não tenho um ciclo certinho, né, tipo, essa semana eu vou fazer feedback, não, eu tento pedir ali pro pessoal fazer no período de, essas coisas mais formais, assim, a cada 3 meses no máximo e tal, para a gente ir trocando coisas quando as coisas acontecem, enfim. Mas também pedir, tipo, tá se sentindo confortável, vamos fazer um feedback com a galera, não vamos? Mari, não quero lidar com isso, eu quero lidar com isso. Deixar a pessoa escolher, sabe? Mas chega, um problema que a gente tem, eu acho, e aí não vou falar só da gente, como você que Matoso também, como achar o coach, mas com pessoas que trabalham com gestão, com liderança e trabalham no âmbito de pessoas, assim, de a gente saber o limite, até onde a gente pode ir, sabe? Porque tem algum momento que, tipo, só um médico, só um especialista de psicologia vai conseguir lidar com a situação. E às vezes a gente se cobra muito de conseguir lidar com todas as situações psicológicas, sendo que a gente não tem informação e capacidade, e às vezes nem a gente não tem conhecimento, não tem nem energia para lidar com esse tipo de situação. Esse é um ponto que é muito difícil e eu não sei se eu hoje já encontrei o equilíbrio de, tipo, de chegar e falar, eu vou até aqui. Eu sempre tento ir um pouquinho mais, mas é muito perigoso, porque a gente está lidando daqui a pouco com a saúde mental das pessoas, de um prisma que a gente ainda não conhece, que a gente, né, não domina, assim. Então, quando eu vejo que que é um problema de saúde no geral, né, que é como no caso da depressão, está atrapalhando efetivamente o trabalho, eu peço para essa pessoa procurar ajuda médica, né, e em ver se não é o caso de afastar, se não é o caso de ela procurar uma terapia diferente, alguma coisa assim, tento mostrar ali alguma coisa do resultado, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, também não é justo com a pessoa saber que está todo mundo insatisfeito com o trabalho dela e só ela que não sabe. Então é uma situação muito complicada. Mas no geral, eu pelo menos penso que é deixar ela escolher e ter uma proximidade muito grande para entender como ela está vendo o próprio trabalho. Eu acho que isso faz uma junção boa. O problema é se ela acha que ela está arrasando e a galera é toda falando, puta, não está dando certo. Aí a gente tem um problema, mas eu nunca, sinceramente, passei por isso, assim, de chegar nesse extremo. Sim, tu trouxe um ponto interessante, que é
essa coisa da gente ter o nosso limite ali. Eu tento cuidar muito isso, porque às vezes é uma palavra torta que a gente fala, ou às vezes não buscando contexto, né? Eu vou lá e nem perguntei o que a pessoa queria e saio palestrando, né? Então, às vezes é ter esse cuidado de escuta, né? E depois, se, tem mais isso, né? Escuta, e se a pessoa quiser uma opinião, aí você dá uma opinião, porque várias vezes ela só quer dar uma ventilada numa situação, só quer te trazer uma situação. E daí tu agradece, acolhe. Eu tenho tomado esse cuidado, assim, agradeço essa abertura, né, de trazer isso para mim. Como é que eu te ajudo? Como é que eu posso ser útil, né? Agora que eu tô conhecendo mais esse contexto, como é que eu posso ser útil? Eu já tive uma situação que uma pessoa veio me procurar para os grupos de mentoria e tal, e eu pedia sempre uma descrição, né? Que dia que eu posso te ajudar, etc e tal. E aí a pessoa assim, eu tenho problemas com meu pai. Daí eu respondi para ela, eu também, né? Não com o seu, com o meu pai, no caso. Tá? E a gente continua, né? Estamos sempre em aprendizados e tudo mais. Então, assim, não sou eu que vou te ajudar nessa. Tipo assim, de que cidade você tá? Aí eu peguei contexto e tal, tentei achar algum terapeuta para indicar e tal. Então, às vezes, é uma coisa mais explícita, assim, que você, opa, beleza, não sou eu, essa não sou eu. Mas é interessante a gente estar sempre se cuidando, né? Para ver que a gente tá. Às vezes não é um ponto de ajudar, às vezes a pessoa só quer ter uma escuta. E é suficiente para ela dentro do contexto, né? Acho que é um grande lance. Estamos passando da uma hora aqui, vai só mais um pouquinho. Eu vou pegar a última pergunta aqui da Ingrid, e depois eu quero fazer mais uma perguntinha para a Mari, então vamos lá. Olha só que legal isso aqui. Legal não, isso é chata pra caramba, mas eu quero dizer legal, pergunto porque é legal, porque tem várias discussões aqui, né? Como lidar com um colaborador que arruma briga com todo mundo? É um problema com essa pessoa, né? Ou com a empresa, né? Então, essa é divertida, né? Como lidar com uma pessoa que briga com todo mundo? Eu não sei. Eu acho que a gente. Primeiro, perguntar se essa visão que a gente tem, né? Tipo, de que eu acho que ele briga com todo mundo é a visão que todo mundo tem. Porque, às vezes, para mim, a briga, às vezes, para as pessoas é brincadeira, ou às vezes é tipo o jeito da pessoa e as pessoas não se incomodam tanto. Validando que isso incomoda, ou que isso atrapalha o time, ou que é um problema ali no sistema, tem que chamar a pessoa para conversar mesmo. E entender as motivações dela, ver se ela está frustrada, se ela está irritada, se ela está passando por algum problema em casa, se ela percebe de que ela causa esse efeito com as pessoas, se ela percebe que quando esses momentos acontecem, qual o efeito, né, qual o impacto disso dentro do time. Acho que é a mesma situação de feedback. E é claro que a briga, ela gera desconforto, né? Então, fica aquele clima, às vezes, mais pesado e tal. Então, é interessante já fazer isso também logo depois, assim, para não mostrar, tipo, lembra aquela vez que teve aquela briga? Não. Então, ela faz isso o tempo inteiro, tipo, já chamar para conversar assim que puder, assim que se sentir confortável para fazer. Mas tudo que é o excesso, eu acho que é mais ou menos nessa mesma coisa. Tipo, é a pessoa que brinca demais, é a pessoa que sabe, que destoa demais, que tá sempre perdendo o foco dentro das reuniões, ou que faz reunião demais. Tudo que passa do limite, a gente precisa ter esse tato de, primeiro, entender se o limite das pessoas também foi ultrapassado, não foi só o meu. Segundo, de validar essa hipótese, né, com a galera, ver quais são os impactos desse comportamento e depois mostrar os impactos desse comportamento para a pessoa e entender o que está acontecendo ali com ela. Se vocês acham que é uma coisa de personalidade, não, ela é assim, sempre foi assim e vai morrer assim. Coisa que eu não acredito, que para mim temperamento não é destino. Mas e mostrar para ela o que isso causa, né? E qual que é a causa raiz dessa irritação, desse lance da briga. A gente sabe que tem pessoas que são mais esquentadas, mais pavio curto, e tudo bem, porque tem gente que funciona assim, o cérebro funciona assim. Mas elas precisam entender qual é o impacto disso, desse comportamento dela dentro do time. E às vezes, inclusive, de ter que mudar pessoas de time, né? Dois isqueirinhos trabalhando juntos, tipo, que simplesmente não dá. E aí a questão do que um amigo fez a primeira pergunta lá de perfil. Às vezes, alguns perfis, eles não vão se encaixar dentro do time, e a gente é demais pra gente conseguir fazer todo mundo se amar, não tem como. Boa. Eu acho que tem essa questão da... Quando a gente fala de comunicação não violenta, né? Eu me lembro, a primeira vez que eu estava conhecendo do assunto, era de uma reunião e, na teoria, estava nessa reunião uma pessoa que era uma especialista em comunicação não violenta.
E aí, nessa reunião, essa pessoa foi agressiva. E eu fiquei pensando comigo assim, ela não era especialista em comunicação não violenta, né? Eu tava ignorante sobre o conceito da coisa, né? Só que depois de tudo aquilo ali rolando, então teve essa fala agressiva, mas depois começou a ter falas de modelagem daquele assunto ali, a coisa foi se desenhando e tal, e foi tendo escuta, né? Aí depois, no final daquela conversa ali, eu troquei ideia com uma outra pessoa, eu falei, tá, mas vocês estavam falando de comunicação não violenta, mas o que aconteceu aqui? Aconteceu uma escuta. Tu viu que aquela pessoa não estava bem, daí o outro conseguiu acolher, foi fazendo as perguntas para ajudar a fazer a pessoa percorrer aquele caminho, e aí a coisa vai indo, né? Então, o que eu tenho olhado muito é que às vezes a gente fala assim, não, o bom é ter conflito para ter troca de ideias. Cuidado, a gente pode atuar no modo descoberta, onde a gente entende que a gente está no momento de divergência, a gente quer explorar opções com critérios, com porquês, com dados, né? E eu consigo fazer tudo isso sem aumentar o tom de voz e sem brigar com ninguém. E na teoria estamos resolvendo um conflito, usando uma estratégia para criar conversas a respeito desses assuntos, assim, né? Então eu cuido muito, assim, quando perfis, eu gosto do embate, eu gosto de embate de ideias. Eu falei, tá, você não precisa derrubar ninguém para trocar ideia de um assunto, né? Eu acho que tem muito disso. E aí, eu ia fazer uma pergunta de uma forma, eu não vou. Eu vou trocar a minha pergunta pela pergunta do Verney ou Verney, desculpa, eu não sei como pronunciar o teu nome, mas a gente vai nessa daqui. Como é que vocês veem a idade, tiveram um conflito de gerações X e Y, por exemplo? Essa aqui é uma questão. Como é que se vê isso? Pô, Mari, você está num contexto de empresa que você tem range de idades diversos, né? E aí? Uhum. Eu comecei a estudar um pouco sobre isso, porque isso é uma questão que eu tenho que lidar. Ponto. E eu ainda não sei a resposta para isso, tá? O que eu tento fazer é entender um pouco mais sobre como, mais ou menos, as motivações de cada geração, porque eu comecei a perceber isso quando eu comecei a dar aula, e eu dava aula para uma galera para uma galera adolescente, e eu também era tipo uma jovem adulta quando eu dava aula de sociologia para ensino médio, uma coisa nada a ver, muito antes de toda essa história de agilidade. E aí eu comecei para eles começarem a prestar atenção em mim, eu comecei a entender o que eles gostavam, o que eu podia fazer do meu trabalho que identificasse com eles. Hoje eu faço mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, dentro da minha galera ali, nós que somos em 10, a gente tem um range de 20 anos, mais ou menos, de diferença. A gente acho que a mais nova deve ter uns 20, 21 anos e mais velho 43, atuando mais ou menos dentro do mesmo time. São coisas muito diferentes. No meu contexto ainda mais específico, tem o lance do imediatismo, né? A galera mais nova tem um negócio muito rápido de não conseguir prestar atenção, de achar que as coisas são mais rápidas, de quererem se comparar com as pessoas. Então, tem um trabalho comigo, principalmente com as meninas mais novas, de elas entenderem que, tipo, que elas não é que elas não vão crescer rápido, ou que elas já conseguem fazer tudo que as pessoas fazem. Elas precisam entender que, tipo, que não é o cargo, né? Mas a experiência profissional, a maturidade daquela pessoa, ela é diferente. E é por isso que ela está num cargo que não quer dizer que ela não vai conseguir fazer a mesma coisa. Se eu tô lá, né, como uma gerente e eu faço um feedback canvas, ela também pode facilitar um feedback canvas, tão bem quanto eu. Mas tem todo um outro contexto de entendimento, de leitura de ambiente, de maturidade, de conhecimento que precisa ser levado em consideração. Então, quando eu converso com elas, é muito nesse sentido, assim, de elas entenderem a diferença da maturidade profissional, que não tem a ver com cargo. Porque eles ficam muito, né? Até as meninas que trabalham comigo, elas são super conscientes, e elas entraram, tipo, elas entraram como jovens aprendizes, depois cresceram para assistentes, então elas estão dentro de um contexto mais específico, mas é de trazer entendimento para essa galera mais nova de que as coisas não é que elas não vão ser rápidas, elas vão, mas que existe diferença de conhecimento, e ponto, sabe? Tipo, não tem problema. Eu trabalho desde os meus 14, então, assim, do tempo que elas têm de vida, eu tenho de trabalho. Talvez tenha que trazer essas comparações, assim, para elas terem um pouco de noção. Mas é muito diferente, porque as motivações são diferentes, a forma como essas pessoas se sentem reconhecidas são diferentes, a forma como elas se sentem elogiadas é diferente, é tudo diferente. E aí, de novo, entra na primeira coisa que eu falei, que é conhecer as pessoas individualmente. Saber o que as motiva, saber o que as reconhece, e aí pode usar um motivators que seja
coisa super simples de fazer, faz um PDI, bota lá uma área de reconhecimento, como é que a pessoa gosta de ser reconhecida, é com dinheiro, é com promoção, é com vale cinema, é com uma folga, é com um kudos no meio da reunião, porque ela gosta de que todo mundo veja que ela fez um trabalho bem, conheça as pessoas e aí vai conseguir trabalhar com essas diferenças. Mas elas existem, a gente só não pode ignorar, de achar que tá todo mundo no mesmo barco, porque é que a gente não tá. É diferente. Eu ia te dizer que o jeito que eu... Cara, se eu te cortar, tu faz assim... Se tu me avisa, se eu te cortar nos mudos aqui, acho que não foi nenhuma, mas agora eu acho que eu te cortei, tu tava falando uma palavra ainda que eu te cortei, desculpa. Mas eu ia dizer que na real é isso, né? Cada pessoa tem um jeito diferente de como ela funciona dentro do sistema, né? E aí não tem jeito, não vai ter como generalizar. A gente vai ter que saber de cada pessoa como é que ela é acionada, tanto para o bem como para o mal. E essa é um pouco da história, assim. Quando se fala de Radical Candor e aquele pensamento do Rockstar, Superstar, dá para brincar um pouco com isso, né? Que a gente começa a ver, assim, a pessoa ela quer desafio ou ela quer ter a questão de olha só que legal que ela fez, olha só que legal que ela fez, isso aí já é positivo, ou não, ela tá querendo sempre novidade, ela tá sempre se desafiando, tá sempre buscando uma coisa nova. Então, cada pessoa vai ter um estilo diferente, né? Então, isso vai, inclusive, naquele papo que a gente começou, mas a gente não entrou e nem precisamos entrar, sobre ciclo de performance, é outro papo. O ciclo de performance, o ciclo de feedback são coisas totalmente separadas e as ferramentas são diferentes. Estava tendo um papo ontem com um amigo meu que curte muito o assunto e está construindo uma ferramenta agora para ajudar nessas histórias, mas ele traz muito isso, cara, são mundos separados, tipo, e a grande nhaca muitas vezes das empresas é isso, né? Pô, a Mário me chamou para um feedback, ferrou, cara. Ou será que eu vou ganhar aumento ou será que eu vou ser demitido? O que vai acontecer nessa reunião aqui exatamente? Então, às vezes é muito isso, a ausência de cadência de conversas acaba te causando muitas vezes essa coisa assim, tá aí, cara, o que vai rolar? Nunca me chamou para um one-on-one e vai dar ruim amanhã. Então, assim, a história muitas vezes é como é que a gente cria esses ambientes de aquela história de eliminar o medo, mas também de começar a ter esse entendimento de que cada pessoa é diferente. Eu brinco assim, sei lá, tu falou que tu começou a trabalhar com 14 anos e tal, eu me vestia de um jeito para que a minha idade fosse meio esquecida pelo jeito como eu estava vestido. Sei lá, botava camisinha polo, calça de sarja, etc e tal. Cara, hoje em dia eu vou de camiseta falar com quem eu tiver que falar e dane-se, entendeu? Tipo assim, porque a barba agora e o cabelo sem o cabelo, ele virou meu lance da história, entendeu? Então, é meio. É do tipo, esse dia eu tava tirando sal com um amigo também, cara. Eu fiquei velho pra poder ter a liberdade de andar como eu quero, entendeu? E, tipo, durante vários tempos eu tive que andar de sapato e calça de sarja, porque os caras mais velhos ficavam, o que é esse guri de 21 anos aqui vindo me falar sobre tal assunto, vindo falar sobre tecnologia, o que é esse moleque aí, a galera que implantava CMM, essas paradas e tal. Tava lá um moleque com 24 anos vindo falar de um troço de Extreme Programming, o que esse cara sabe? Ah, vai ser extremo, tá extremo, Então, entra num lance que é isso, quer dizer, nesse ambiente que eu estava lá atrás, respeito zero, né? Tipo, acolhimento zero. Então, assim, naquela época, de repente, eu nem enxergava isso como uma coisa de violência, mas era uma tiração de saco que não precisava ter. Quer dizer, como é que você está acolhendo uma pessoa que está chegando aqui e, de repente, está trazendo, né, um aprendizado novo e diferente? Então, tem duas coisas que eu aprendi a ignorar na minha vida. A idade das pessoas e a formação delas. E aí, porque isso me dá mais liberdade de fazer perguntas que é do tipo, o que tu gosta? Tipo, eu não fiz screen no teu LinkedIn pra saber quem te deu like ou quem te deu like, ou que tipo de coisa que tu faz, entendeu? Tipo, eu tento deixar campo aberto pra achar lado... uma coisa que eu mais gosto de achar são o lado B das pessoas, entendeu? Tipo assim, quando eu vou falar com o Valmir amanhã às 8 da manhã, cara, coisa mais legal que eu achei quando eu conheci o Valmir, que ele era skatista. Pronto, cara, me ganhou, cara. Tipo, podemos seguir na vida e tal. Já temos metáforas pra trocar e tudo mais. É meio nessa onda que me conecta, assim, com as pessoas e onde tu vai achando, às vezes, a oportunidade. Aí entra o lance de achar essas metáforas que conectam com as pessoas. Eu acho que esse é um lance legal, assim. Últimas palavras, Mário, últimos comentários, e te agradecer demais por estar aqui participando e obrigado mais uma vez. Imagina, obrigada a tu. O importante de tudo, independente de idade, de tudo mais, é quando a gente consegue conhecer sobre a trajetória. A trajetória da pessoa diz muito sobre ela, né? De onde ela veio, pelo que ela passou, o que ela está acostumada.
Isso é muito importante no papel de quando a gente está construindo uma equipe, conhecer a trajetória e deixar as pessoas também seguras, né, para contar a própria trajetória também é muito importante, assim. Mas trabalhar com gente é sempre um desafio. Trabalhar com gente é um negócio, muito gratificante, ao mesmo tempo é muito cansativo, e a gente, para mim, pelo menos, né, o principal é sobre conexão, assim, criar conexão com as pessoas de verdade, até onde elas deixarem também, né, porque eu sou meio metida, se deixar eu vou demais, e, e é isso, assim, o que a gente pode ajudar na forma como a gente trabalha para que essas conexões elas existam, para que isso consiga fluir, a comunicação flua, a conexão flua, a confiança flua, melhor. E, bom, no mais é isso, gente. Eu não sei, provavelmente vocês devem ter meus contatos por aí, ou se deixam por aqui em algum lugar, se alguém quiser falar de algum caso específico que eu possa ajudar, me dando um pouco mais de contexto, fica à vontade aí para me procurar e eu falar sobre esse assunto. Então, obrigada de novo pelo convite. Muito bom, muito bom. Os contatos vão estar na descrição do vídeo, depois eu mando, depois que termina aqui, eu mando mais um e-mail para a galera que se inscreveu para ver ao vivo. Aí eles têm acesso ali na descrição do vídeo, é isso, segue a Mari por aí, né, e aqui a gente está dizendo amor, que é bis, vai ter bis, a gente vai ter um outro papo em algum momento para falar mais especificamente sobre diversidade, abertura e inclusão, é um assunto que eu quero trazer a Mari para falar. A gente vive num ambiente machista, racista, e todas os istas que a gente quiser adicionar na história, e a gente precisa ter consciência disso, né? E acho que é legal a gente trazer isso para a discussão, assim, porque tecnologia tende a ser um ambiente altamente tóxico, e é muito assim, não dá bola para quem é tóxico, dá bola, eles têm que se ligar que eles são tóxicos e se colocar no lugar deles. Pode ser um pouco daquela pergunta anterior ali dos que arrumam briga, a gente deixa claro que comportamentos a gente quer aceitar ou não dentro de uma comunidade. Um time é uma comunidade, por mínimo, qualquer coisa que a gente fale, né? E eu acho que o mais importante é isso, a gente trazer esse trabalho de consciência, assim, e fazer esses papos. São papos que nunca vão ser suficientes. A gente pode fazer 1.500 horas de live sobre esse tipo de assunto e ainda assim não vai ser suficiente. Então, eu fiz um post hoje no LinkedIn lembrando do Fresh Prince of Bel-Air, de 1996, ou sei lá quando é que eu vi o episódio da história. E, cara, a gente passa pelas mesmas nhacas aí, todos os problemas que a gente tem ligado, né, a falta de cuidado, acho que é um pouco disso, assim, que a gente vai acabar puxando, assim, né, mas agradeço demais aí a presença de vocês e sigam conscientes, né, e Mari, obrigado de novo aí por estar participando e a gente segue no contato. Beleza, gente. Obrigada. Tá. Um beijo para todo mundo, boa noite, bom descanso aí. Até a próxima. Tchau.